Sejam todos muito bem-vindos para a aula da Hub, a Liga Empresarial, nossa aceleradora de grandes negócios, com o nosso mestre, nosso professor hoje, Vinícius Tavares. Vini, a Rocha, que a galerinha vai chegar atrasada aqui, eu vou adicionando, estou de sua secretária hoje, e fica à vontade, velho. A aula toda sua. Boa noite, meu povo. Todo mundo bem? Tem quantas pessoas aqui? 2, 4, 6, 7, 8. 8 pessoas. Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar primeiro, né? Me chamo Vinícius. Hoje eu tenho uma assessoria de marketing digital que se chama Vigas Assessoria. E o tema da aula hoje, que eu até falei com o professor para eu falar um pouco sobre esse assunto, é como transformar pessoas em leads e leads em clientes, né? Eu falo leads em clientes, não leads diretamente em vendas, porque eu acho que a parte de não só vender, transformar pessoas em clientes, ela é muito importante também. E antes de dar início, já ir diretamente no assunto, né? Não sei se o pessoal consegue abrir o microfone, ou então se é melhor digitar, acho que é melhor digitar aqui no chat. Fala aqui um pouco do ramo que vocês atuam hoje, para eu conhecer, saber o que vocês trabalham, para eu conhecer um pouco aqui do que vocês fazem. Opa, Vinícius, meu nome é André, eu trabalho e atuo no ramo de contabilidade. Contabilidade, bacana. Mais alguém? Pode comentar também. Aí, ó. Eu sou o Josué, também trabalho aqui na área de marketing digital. Marketing digital, bacana. Meu parceiro aí. Boa noite, eu sou o Leandro e eu trabalho com BPO financeiro. BPO financeiro, um pouco mais contabilidade também, né? Só na área financeira mesmo, não para a área contábil, só financeiro mesmo. Show de bola. Eu acho bacana. Tem alguns clientes que trabalham com BPO financeiro também. Mais alguém? Vou dedurar aqui, ó. Leonardo Costa, engenheiro, dono da construtora. Ele não tá ali, não. Tá mostrando só o fundo. O Leonardo tá hoje. O Ícaro de Carvalho trabalha com fotografia. Ícaro, tu já abriu outra empresa além da fotografia, meu príncipe? Não, por enquanto é só fotografia mesmo. Mas é fotografia profissional. O bicho faz vocês ficar bonita. Seu foco é em ensaios executivos ou casamento? Qual que é mais seu foco, Ícaro? Empresarial. Empresarial, pô, bacana, hein? Pra fazer nós ficar com cara de empresário rico. Tô até precisando aí, ver se alguém dá uma arrumada nessa cara aqui, que tá difícil. Gabriela, você pode falar? A Gabriela é minha esposa, tá aí participando até para conhecer um pouco. O Gabriel é o meu TI aqui, que me auxilia com o meu sistema de CRM, então aqui participando. Então a Gabriela é a mulher que vai pro céu, tá certo. É a sortuda. Tô aqui só assistindo para ver se vai falar certo, se vai dar certo. É isso aí, a mulher sabe dificultar, viu? Tô apoiando. Eu só tenho resultado porque a mulher é bruta aqui. Tá certo. Tem que ser. Bom, então vamos lá, até para vocês conhecerem aqui um pouco melhor, ver quem é que está apresentando para vocês sobre o assunto. Eu vou falar um pouco da minha linha do tempo. Comecei a trabalhar com marketing digital lá em 2021, um ano após a pandemia, né? Na pandemia, o marketing digital ele deu um boom. Foi, para mim, eu falo que é o antes de Cristo e depois de Cristo foi a pandemia do digital, né? Foi onde a maior parte das empresas tiveram mesmo que mudar, que se reinventar, que começar a vender no digital. Muitas empresas que não estavam no digital, eu sempre falo isso, minha formação acadêmica ela é em gestão de empresas, e foi justamente isso que virou a chave para eu começar a trabalhar no digital, que eu via muitas empresas que estavam fechando as portas, que não estavam conseguindo vender, não tinham um processo de prospecção ativa no digital, e foi isso que fadou elas ao fracasso. E é aquele ditado, enquanto tem um chorando, tem outros vendendo um lenço. E quem estava vendendo um lenço nesse cenário, que teve o lockdown, eu trabalhei em empresas que, após o lockdown, tiveram dificuldades financeiras, como, por exemplo, academias, né, que tiveram que fechar as portas, reembolsar planos que estavam pagos, virou um caos financeiro dessa galera. E aí, vendo todo esse cenário, quem é que estava vendendo, quem é que não estava, fui para o digital, estava todo mundo também indo um pouco nessa linha, comecei minha empresa lá em 2021. Meu primeiro emprego mesmo, que eu fui contratado para fazer, foi como social media em uma loja de carros. Eu, lá no CIA, ia lá, fazia foto, vídeo dos carros, postava, respondia o direct no Instagram, fazia oferta.
parte de social media mesmo, né? Geralmente é aquele social media severino, que faz tudo. E fui estudando, até que eu conheci o tráfego pago e falei, o dinheiro mora nisso daqui. Hoje a minha assessoria de marketing, que é a Vigas Assessoria, ela é destinada a atender mais profissionais que atuam com produtos financeiros, né? Por isso, o pessoal falou aí de contabilidade, falou aí do BPO financeiro. Eu tenho clientes que também trabalham nessa linha, corretores de consórcio, imobiliárias, mas focado no mercado financeiro mesmo, mercado de planejamento financeiro. E comecei a trabalhar com tráfego pago em 2022, comecei minha assessoria de marketing em 2023 e a gente está aqui em expansão em 2025, né? E o que diferencia aqui um pouco dos meus números? Já tenho mais de 2,4 milhões em tráfego pago, já atendi mais de 50 empresas. Hoje eu tenho mais de 350 mil sob gestão mensal, em tráfego, né? Tanto Google Ads, Meta Ads, TikTok, enfim, diferentes canais de captação. E o foco da aula hoje, quando a gente fala de tráfego, de vendas, de organização, de prospecção ali no digital, a gente precisa entender que tem que ter um bom planejamento de campanha, um bom planejamento de marketing. E é fundamental ter esse planejamento. E hoje na aula eu vou focar em falar mais sobre o público-alvo, sobre como fazer um planejamento de público-alvo para uma campanha de marketing. Tá bom? Então, só uma apresentação breve aqui para vocês conhecerem, saber quem é que está falando com vocês. Acho que eu já tenho um pouquinho de rodagem aí para poder agregar, ver se trago mais prosperidade para quando vocês forem fazer vendas aí, ou qualquer planejamento de marketing. Então, vamos lá. Público-alvo. Planejar um público-alvo de uma campanha. Hoje, fica até clichê falar, acho que todo mundo fala sobre isso no digital. Eles falam que você tem que definir lá quem é o seu avatar, né? Quem é a sua persona. Que é exatamente para quem você gostaria que fosse o seu cliente ideal. Colocar o máximo possível de informações dele. Formação acadêmica, se é nível superior, se é nível médio, nível de faturamento, de receita, região demográfica, gênero. Então, você definiu uma persona ali. Exatamente quem seria o seu melhor cliente, aquele cliente que você gostaria que fossem todos os seus clientes, né? Mas vai muito além disso. Quando você for definir o seu público-alvo, um público-alvo, vamos supor que eu quero vender para homens com mais de 25 anos. É um público-alvo bem amplo. A gente vai pensar no produto e como divulgar esse produto para esse mercado. Então, tem os 4 P's do marketing, né? Que é o produto, preço, praça e promoção. Deixa eu só abrir aqui a próxima captação, a próxima apresentação, que vai me guiar melhor. Você parou de compartilhar, viu? Então, tá tranquilo. Aqui, essa parte aqui eu vou mais falar e eu quero que cada um aí pense em como vocês podem adaptar isso para o negócio de vocês, tá? Se tiver alguma dúvida também, pode falar aqui na live ou no chat, eu consigo ver aqui o chat, e aí eu paro e respondo, tá bom? Você pode até fazer um anúncio bom, mas se você fizer para o público errado, é desperdício, né? E quando a gente fala em um público-alvo, de forma geral, a gente foca em atrair, engajar e converter pessoas. E cada etapa de um funil de vendas vai ter a pessoa que você vai atrair, vai ter a pessoa que vai estar engajada, vai ter a pessoa que você vai converter. E existem pessoas que cada pessoa que vai precisar passar por cada etapa de uma jornada, né? A gente chama de jornada de compra ali no digital. Então, quando você for definir o seu público-alvo, você tem que entender que existem 3 tipos de pessoas dentro daquele público-alvo que você destinou. Então, voltando aqui ao exemplo. Quero vender aqui para donos de empresas que têm mais de 5 funcionários. Beleza. Quem geralmente é essa pessoa? Aí você vai fazer um mapeamento de interesses, de comportamentos, o que essas pessoas fazem, quais são os interesses delas. E esse público-alvo, dentro desse público-alvo, vão ter 3 tipos de pessoas, né? E cada uma dessas pessoas vai estar dentro de uma etapa. Então, dentro do seu público-alvo vai ter as pessoas que são ignorantes. Quem são as pessoas ignorantes? São as pessoas do topo de funil. São as pessoas que não sabem o que seu produto faz, a dor que ele soluciona, e nem sabe quem é a sua empresa.
Então ela não te conhece, nunca te viu na vida. Esse é o tipo de pessoa ignorante que vai lá dentro do seu público-alvo. Depois do ignorante, tem o procrastinador, que eu chamo. Quem é esse procrastinador? O procrastinador é a pessoa que já conhece sobre o seu produto, a dor que ele soluciona, sabe o que a sua empresa faz, como que você pode ajudar ele, mas ele não procura a solução para aquela dor que ele tem ainda, né? E a gente tem que ter estratégias para transformar esse procrastinador em um possível cliente, ok? Então, quando você for segmentar o seu público, você tem que saber para quem que você quer vender, para quem que serve o seu produto e em qual fatia do mercado você vai ocupar. A fatia do mercado ela é muito importante, isso vai muito do branding pessoal da marca. Entra um pouco na outra parte de planejamento de campanha, mas é importante você identificar. Por exemplo, eu tenho alguns clientes, vou dar um exemplo do consórcio aqui, que é um case muito bom. O consórcio, ele é um produto que as pessoas têm um baixo nível de consciência, ou seja, não entendem muito bem o que é um consórcio. Eu falo assim, que o brasileiro, de modo geral, ele não sabe como que o consórcio pode ajudar ele. Ele sabe que ele vai ter que melhorar o imóvel, comprar um imóvel próprio, ou investir em imóveis, ou então ele vai ter que trocar de carro daqui 1 ano, 2 anos, e aí já está enraizado na mente do brasileiro fazer o financiamento, né? Mas aí, taxa de juros está alta, Selic está 15%, consórcio está em alta porque não tem juros, tem uma taxa administrativa, mas não sabe como que funciona, como que você pode entrar em um grupo, como fazer uma gestão de uma carta, não sabe fazer nada disso, nem entende. Para que eu vou fazer um consórcio se eu posso financiar? Para que eu vou fazer um consórcio se eu posso comprar à vista? São algumas objeções, né? Então, tem essas pessoas que são ignorantes dentro desse público-alvo. E dentro do seu branding pessoal, você tem que saber para quem que você quer vender. Eu tenho 2 empresas, 2 clientes que vendem o mesmo produto, só que eles atingem mercados diferentes. Então, eu tenho uma empresa que ela atende os públicos C e D, e aí é como se fosse uma oferta, um varejo, né? A gente diz assim, um posicionamento de varejo no digital. É só hoje, enquanto durar as cotas e não sei o quê, como se fosse um Ricardo Eletro do consórcio, para o público-alvo que ele atinge, porque ele vende um produto para esse público-alvo, sabendo utilizar quais são os sonhos, as objeções e os medos desse público-alvo, né? Eu falo que todo público-alvo ele tem um som. O que é o som? Sonhos, objeções e medos. Então, para quem que você quer vender? Quem é o público-alvo certo? Eu vou vender meu produto, ele serve para determinado tipo de pessoa. Mapeou interesse, comportamento, região demográfica, mapeou tudo. Você vai ver quais são os sonhos dessa pessoa. Eu gosto sempre de usar exemplo real, porque fica mais palpável, né? Vocês conseguem entender de forma mais didática, porque fica mais didático. Então, vamos pensar que, por exemplo, tem um rapaz aqui que trabalha com marketing, tem um contador, o BPO financeiro e o fotógrafo. Vou pegar o exemplo do fotógrafo. Pode? Me permite? Acho que pode, né? Pode sim, está autorizado. Fotógrafo. Ele tem um público-alvo definido. Ele pode fazer tráfego pago, ele pode fazer campanhas de marketing, de aquisição, somente para noivos e noivas, e vender um pacote de casamento. Ele pode fazer fotografia só para empresários, ensaios executivos, vai melhorar o posicionamento, o brand, a marca de cada empresário, de cada empresa. Então, ele me falou que que faz mais esses ensaios executivos. Então, o público-alvo dele são empresários que moram aqui em Brasília, que vão morar perto de onde ele mora, né? Eu acredito que ele seja de Brasília. Se eu estiver falando besteira, enfim, vou considerar que seja. Então, são empresários daqui de Brasília que precisam melhorar o seu posicionamento no digital, ou fazer algum material de folheteria, outdoor, cartão de visitas, enfim, ele faz esse ensaio de fotos. Esse é o produto dele para esse público-alvo. E aí ele já entende que o público-alvo dele tem um som, tem sonhos, objeções e tem medos. E que vão atrapalhar ele a vender, ou então os medos vão ajudar ele a
vender o produto dele. Por exemplo, qual que seria um sonho de um empresário em Brasília que pode contratar o fotógrafo? Ele quer agregar valor na prestação de serviço dele. Acho que empresário ainda é muito amplo, tá? Vou segmentar mais para um prestador de serviços de consultoria, ou corretor de seguros, ou corretor de imóveis. Vamos ser um pouco mais específico. Vamos pegar um corretor de imóveis. Então, você vai vender ensaios executivos para corretores de imóveis. Então, qual que seria o sonho do corretor de imóvel? Cara, eu preciso aumentar minhas vendas. E para aumentar minhas vendas, eu preciso melhorar meu posicionamento, eu preciso ter uma diferenciação de mercado, eu preciso mostrar que eu sou mais profissional, agregar valor à minha marca pessoal. E para isso, eu vou precisar de um ensaio de fotos. É um sonho. Qual que seria uma objeção? Eu não acho que compensa eu investir 500, 600 reais em um ensaio de foto. Preço para mim é alto. Não tenho tempo para ficar me preocupando com fazer foto. Tem vários tipos de objeção. Você tem que mapear isso. Sonhos, objeções e medos. Eu gosto de falar som porque é fácil de decorar, né? O público-alvo tem um som. Só pensar como se fosse uma voz, né? Um som. Na minha cabeça fixa dessa forma. Quais são os medos do corretor de imóveis? Ficar defasado no mercado, não ter posicionamento digital, não agregar valor na imagem dele. Então, tudo isso você pode utilizar de medo para você planejar um criativo para esse cara. Depois vem estruturas de copy, de vídeo, enfim. Aí entra em outras partes de planejamento. Meu foco aqui é sempre planejar o público-alvo. Nessa aula, né? Nessa aula. Em outras, a gente pode entrar mais a fundo em outros assuntos. Então, quando você mapeia esse público-alvo, que eu dei o exemplo do fotógrafo, você mapeia qual é o som dele, quais são os sonhos, as objeções e medos. Aí você vai mapear quais são os sonhos, objeções e medos dos ignorantes, que é quem não conhece o fotógrafo, quem não sabe nada do que ele faz, que é o pessoal do topo de funil que eu tinha dado o exemplo, né? Depois, você vai mapear o som da galera que é procrastinadora. Então, a pessoa que não conhece, não sabe o que você faz, nunca viu você vai persuadir ela de uma forma com um criativo. Você vai elevar o nível de consciência dela com um criativo, seja direcionando ela para uma página, direcionando ela para uma videoaula, direcionando ela para ter acesso a algum material educativo, como e-books, planilhas. A galera usa muito isso, principalmente na parte de lançamento. Então, você vai elevar o nível de consciência dela, para ela saber que ela precisa daquilo ali e que aquilo ali vai ser bom para ela. Ela entendendo isso, ela vai se tornar uma procrastinadora ou já vai direto para um possível cliente. Mas muitas vezes a pessoa, vi um conteúdo essa semana que um cara falou que o corretor de imóveis que não se posiciona no digital já está defasado, não vende, eu acho que tem isso. Eu precisava mesmo fazer um ensaio, melhorar minha imagem, melhorar meu posicionamento. O cara me explicou lá e eu preciso disso daí. Mas para mim ainda não é o momento de comprar. Ele se torna um procrastinador, que eu chamo, né? Ele sabe o que você faz, te conhece, mas ele não toma a decisão de compra ali. E aí é onde você vem com oferta. Faz o ensaio de foto essa semana, faz o ensaio esse mês, últimas vagas, oferta de 10% para quem fechar, Black Friday, oferta da festa junina, enfim. Aí você vai ter campanhas de aquisição somente quem é procrastinador. Você precisa ter isso muito bem mapeado. Então, você define quem é o seu público-alvo, define quais são os sonhos, objeções e medos e define a etapa de cada funil, né? Vinícius, como que eu faço para poder entender, identificar quem é o cliente, como que eu vou segmentar as pessoas que não me conhecem, as pessoas que são ignorantes, as pessoas que eu quero que elas saibam que eu posso agregar valor ali na vida delas, que você vende um serviço, você vende uma solução para a pessoa, você vende ali para ela algo que vai melhorar, vai entregar, vai agregar algo para ela, né? Por exemplo, eu com a minha assessoria de marketing entrego mais vendas, entrego mais lucro, previsibilidade de caixa para a empresa, entrego ROI. Então, isso é o que as pessoas compram no final. Se você for fazer essa segmentação, aí depende muito de cada produto, serviço, tá? Tem um rapaz aí do BPO financeiro, aí vem a questão da praça, né? Eu falei dos 4 P's do marketing: produto, preço, praça e promoção. Praça seria onde você vai ofertar o seu
vai fazer suas campanhas de aquisição. Em qual canal de aquisição que você vai utilizar? Existem 19 tipos diferentes de canais de aquisição para empresas, tá? Entre eles o tráfego pago no Meta Ads, tráfego pago no Google Ads, enfim, dependendo do seu produto, depende de um nível de consciência, de interesse de compra maior. E essa é a principal diferença entre o Google Ads e o Meta Ads, é o nível de intenção de compra, né? Quem está ali no Meta, que é o Instagram, vendo Reels ou vendo Feed, não tem interesse de compra. Não está ali para comprar alguma coisa, é mais difícil você conseguir converter aquela pessoa. É diferente de você comprar uma palavra-chave do Google. Terceirizar financeiro da minha empresa, por exemplo. A galera que pesquisa vai cair no seu site e vai se tornar um lead seu futuramente. Já fui aqui para o BPO, né? Então, dependendo do produto, você tem que ver qual que seria a melhor praça para ofertar ele. Mas, focando principalmente no Meta, para você segmentar essas pessoas, você tem que entender quais são os interesses e comportamentos delas, né? Região demográfica, se são pais, enfim, é aquela persona mesmo que a gente falou, você segmenta, faz um criativo. Nesse criativo você tem algumas estratégias de conversão e direciona o tráfego dessa pessoa para algum local. Então, vai ter a etapa do ignorante, vai ter a etapa do procrastinador e vai ter a etapa do possível cliente. Ok? Tá dando para entender aí, pessoal? Tô falando muito rápido, como é que tá? E agora tá tranquilo. Ótimo. A galera que é topo de funil, que a gente chama, você segmenta ele somente por interesses e comportamentos. A galera que já vai estar ali no meio do funil, que seriam esses possíveis clientes e esses procrastinadores, você vai segmentar eles por engajamento que ele teve com a sua empresa. Então, ele pode engajar visitando uma página, você vai fazer remarketing para eles, ele pode engajar através de um comentário, de algum conteúdo que você fez, de alguma visita nos seus stories, enfim. E aí é um tipo de segmentação para cada etapa desse funil também, tá? Em resumo, mas é isso. De público-alvo que a gente planeja. Deixa eu achar aqui rapidinho. E eu queria muito ouvir de vocês, para quem aí já fez algum tipo de planejamento de marketing, já contratou algum tipo de consultoria, se vocês já tiveram algum tipo de dificuldade nessa parte de planejamento de público-alvo, se vocês ainda têm alguma dúvida. Gabriel, eu já apanhei muito para fazer isso. E, por exemplo, na Hub, né, que é o nosso grupo empresarial, cara, já apanhei demais para fazer isso. Tanto é que hoje eu não faço tráfego, mas em compensação, todos os membros do grupo têm o link próprio de recorrência de 70%. Então, eu queimei cartucho, me estressei, e aí acabou que colocar as pessoas para indicar e ganhar uma recorrência de 70%, para mim foi mais vantagem. Uhum. É que nem eu falei, a empresa ela tem 19 canais de aquisição. Eu acho que ela tem sempre que explorar o máximo que ela der conta e ver qual que é o que dá mais retorno, né? Um desses canais de aquisição são as indicações, é um crescimento orgânico que a empresa tem. Para mim, o melhor lead, o melhor cliente que tem é o cliente que é indicação. É o lead porque o CAC é baixo, né? É zero. É zero, exatamente. Quando a gente pensa em uma estrutura comercial, a gente tem estratégias de monetização, né, em cima dos leads e de monetização 2.0, que eu chamo, que é a monetização em cima do lead, através de coleta de recomendações e tudo mais. Mas, assim, tem as indicações, tem o crescimento orgânico? Tem o crescimento pago? Tem outdoor, mídia offline, outbound. É bom sempre testar tudo que puder, o máximo que a empresa conseguir. Óbvio, dependendo do produto que ela oferece, né? É a questão da praça. E, assim, para o modelo de negócio da Hub, a indicação funciona muito, né? Todo empresário tem networking, conhece alguém que pode indicar.
É um crescimento orgânico. Uma vez eu fechei com uma empresa que ela tinha uma carteira de 12 mil clientes, era uma empresa de seguro. É meu cliente até hoje. Essa empresa, 12 mil clientes somente de crescimento orgânico. Só de recomendação. E agora tá no tráfego pago. E qual que tá dando mais dinheiro? Eu futuramente a gente vai voltar para o tráfego pago. Já estou adestrando aqui, treinando o pessoal do comercial para isso. Tem que ter funil comercial, tem que ter estrutura, jornada, né? E a gente faz tudo isso. Eu aqui na aula, para não me alongar muito, eu nem tinha perguntado para o professor qual que seria o tempo. Dentro de um planejamento de campanha, né, quis trazer mais esse assunto de público-alvo, poder agregar para vocês isso, né, de definir uma persona, interesses, comportamentos. Deixa eu dar alguns exemplos aqui. Um público-alvo vamos supor que você queira vender o ensaio fotográfico lá para os empresários, né? Os empresários executivos, os corretores de imóvel. Qual que é o tipo de interesse que o corretor tem ali quando está navegando na internet? Você pode fazer uma pesquisa de mercado, a gente faz um benchmark, a gente chama. Vai ter interesse em plataformas de imóveis, Zap Imóveis, vai ter interesse em mercado imobiliário, e vai ter interesse em aluguel, vai ter interesse em compras de imóvel. Esses são os interesses de quem trabalha como corretor de imóveis. Quais são os comportamentos dele? A galera que vai seguir páginas de imóveis, vai falar sobre mercado imobiliário, às vezes páginas de investimentos, como o Thiago Negro, segue ali o Thiago Negro no YouTube. Esses seriam alguns comportamentos, como exemplo. Região demográfica e idade. Então, dentro do planejamento de marketing, tem várias etapas, né? Até que na apresentação, deixa eu compartilhar de novo. Aqui, ó, a gente tem a definição de objetivos. Não é todo mundo que foca só em vendas, né? Geralmente quem me procura só quer aumentar o número de vendas. Então, pode ser vendas, engajamento, aumento de visualizações, reconhecimento de marca. Tem vários objetivos de campanha. A gente define qual que é o público-alvo, faz um planejamento de orçamento. Isso daqui é muito importante, muito interessante de falar, que é onde você vê quais são os KPIs, qual que tem que ser seu custo de aquisição para você ter ROI, qual que vai ser o valor do cliente ao longo do tempo, né, o lifetime value dos clientes, qual que vai ser a taxa de desistência desses clientes. Você precisa ter controle de todos esses dados para você planejar qual que é o seu orçamento, qual que é o máximo que eu posso pagar em uma venda, qual que seria o custo por lead, quanto que eu pago para ter uma equipe cuidando disso, mais orçamento de mídia paga e quanto de ROI que isso me traz. Então, tem um planejamento de orçamento, planejamento de calendário, muito importante para planejar as sazonalidades, definições de metas, né? As metas, elas, quando eu fecho com o cliente hoje, eu entendo muito como que funciona o fluxo de caixa de uma empresa, para entender quanto que ele ganha quando um cliente entra na loja, qual que seria a receita recorrente desse cliente, para trazer o mais rápido possível o break-even, né? Tem muitas empresas hoje, já vou entrar aqui um pouco nas definições de metas, fugindo já do público-alvo, já que ninguém perguntou nada, vou alongar um pouquinho aqui. Pode alongar, filho. Você vai até 10 horas aí dando aula. Então alguém tem alguma dúvida por enquanto? Leandro, quer perguntar alguma coisa? Assim, eu tenho uma dificuldade com alcançar o público-alvo, né? Falando assim, porque eu trabalho, tipo, BPO financeiro e tudo, mas eu já tentei fazer o tráfego pago aí e tudo, mas os leads que vinham, e campanha que vinham, tipo, era de pessoas que estavam procurando situações de financeiro, mas para outra coisa, não era para aquilo que eu ofereço. Né? Então, foi, inclusive, da área do pessoal que faz BPO financeiro, inclusive. Qual o canal que eu vejo muita reclamação, já no Google Ads. Google, né? Já estou por lá. Então, assim, inclusive o pessoal o pessoal que eu tenho contato de financeiro também, que a gente tem de BPO do Brasil inteiro. Sim. Quem faz tráfego pago nessa área, inclusive, praticamente todo mundo tem esse mesmo problema. Os leads que vêm de volta ali para você, geralmente não são pessoas que estão atrás daquele serviço que o BPO oferece.
Uhum. A pessoa está querendo outro serviço ali. As pessoas, igual, chega, não sei se é na hora de fazer o funil ali, como funciona direito, mas o pessoal gasta muito dinheiro também com isso e acaba não vendo os leads do cliente que quer, que geralmente é uma pessoa jurídica, é uma Você conhece empresa. alguma empresa de BPO que utilizou o LinkedIn Ads? LinkedIn Ads? É. Não conheço. É porque, assim, aí a gente pensa no seu produto diretamente. É um produto de prestação de serviços de organização financeira para empresas, não é? É B2B, totalmente. E aí você precisa atingir, aí entra aquela questão da praça. O BPO, ele tem muita essa dificuldade, eu sei porque eu já fiz tráfego para BPO, eu faço tráfego para BPO, e foi uma das dificuldades que a gente também teve, né? Então você precisa atingir os tomadores de decisão de uma empresa e convencer elas de que é um bom negócio você fazer um BPO financeiro. Seja, aí entra aquela questão do som, né? Então vou falar um pouco da experiência que eu tive. Às vezes pode agregar aí para você, que o intuito aqui é aprender, né? O BPO, ele soluciona um problema de organização, ele te dá previsibilidade, é um produto fantástico para mim, o BPO financeiro. Mas as empresas não sabem, né, o que o BPO faz de fato. Às vezes eles vão pensar que é mais um custo que eles vão ter nessa parte de organização financeira, sendo que é pelo contrário, pode trazer economia para a empresa deles, né? Que eles vão ter, sei lá, 2, 3 funcionários lá fazendo o financeiro da empresa e não vão ter insight de nada, não vão ter previsibilidade, não vão entender nada do financeiro, o financeiro da empresa sempre vai ser uma bagunça, e o BPO, ele soluciona esse problema. Então, ao invés de você pagar 2 funcionários, você pode pagar um prestador de serviço ali de BPO, vai ter um custo menor e vai te dar muito mais resultado. Então, você precisa mostrar para os tomadores de decisão da empresa, principalmente, que é um bom negócio para eles, entendeu? Então, também, às vezes, você pensa em uma estratégia de tráfego de insight sales, geração de leads rápida para o seu produto ou serviço, que pode não ser a melhor estratégia para o seu modelo de negócio, entende? Por exemplo, o que é um Inside Sales tráfego rápido? É uma estratégia que você foca em gerar leads rápido para o canal de atendimento da sua empresa para já fazer venda, entendeu? Às vezes você precisa dilatar um pouco mais o seu funil, pegar a pessoa, ensinar ela isso que eu faço, isso aqui vai te dar tanto de lucro e você tem que comprar comigo, só hoje, entendeu? E isso dá um trabalho. Aí você precisa ter um traqueamento excelente. Traqueamento também é outra dificuldade que muitos gestores enfrentam em fazer um planejamento de marketing, para poder identificar como é que eu vou identificar uma pessoa que não sabia nada do meu produto, do meu serviço, o que eu posso de fato trazer de economia, de benefício para ela, como é que eu vou saber que agora ela sabe o que eu estou fazendo? Então você tem que traquear isso. Entende, Leandro? Entendi. Assim. E tem a questão também de confiança também, né? Porque você mexer com o que o pessoal pensa muito assim de, pô, eu tô entregando financeiro para outra empresa da minha, por exemplo, tem muitos que confundem um pouco o BPO financeiro com a contabilidade. O contábil, tem contabilidade, várias contabilidades estão fazendo hoje o BPO financeiro, muitas. Eu atendo Mas escritório de contabilidade. Aí eles confundem com o serviço financeiro com o serviço contábil. Aí você tem que vir para eles explicar, não, contábil é uma coisa, financeiro é outra. Tem contabilidades que está fazendo o BPO financeiro também, que já é um serviço que agrega ali também para eles, né? Mas são serviços diferentes, né? São coisas diferentes. Eu gosto de ser parceiro da galera do BPO, que eles recomendam aos clientes investir mais no marketing. Mas é isso, assim, é difícil achar o público certo do BPO, mas você tem que, é um planejamento de marketing mais a fundo, né, porque é o produto, a identificação desse público-alvo, então você tem que atingir os tomadores de decisão, e onde é que está essa galera, entendeu? Você pode, por exemplo, no LinkedIn Ads, você atinge muita galera que trabalha no financeiro das empresas, no RH, né? Assim, você atinge a galera mesmo mais que a tomadora de decisão, porque é um serviço B2B. Então, é um bom canal de aquisição para BPO financeiro, LinkedIn Ads. Só que o custo por lead lá é um pouco mais caro, entendeu?
Mas Sim. pode ser que venha um lead qualificado, pode não ser, aí vai depender do seu gestor de tráfego ali. Ó, uma sugestão que eu vou dar para todos para ganhar dinheiro e terem bons resultados, cara, vão para os eventos presencial que eu divulgo. Ontem mesmo, a gente estava no evento na Asa Sul, de um parceiro nosso, 32 empresários, nenhum de BPO financeiro. De marketing, tinha 2. Um dos canais de aquisição dos 19, que eu falei já umas 3 vezes, né? É eventos de networking. Então, Cara, Eu vi. toda quinta-feira tem evento de network nosso. Se vocês não quem é da Hub não paga nada. Então é ir para se conectar com pessoas, entendeu? Outra coisa, uma vez por mês aqui na Hub, se eu não me engano, vai ser agora dia 15, mas deixa eu confirmar aqui. no grupo, né? Vai ter lá no nosso grupo mesmo, dia. Cadê o calendário? Dia 15. Você mandou hoje, eu acho. Isso, dia 15. Cara, dia 15 vai ter um encontro online no Google Meet, que é o chamado Network com Propósito, onde todo mundo vai se apresentar, todo mundo vai fazer seu pitch de vendas. Nome e sobrenome, quem eu sou, o que eu resolvo, o que eu preciso. Ou seja, você fala o que você faz, vai falar o que você precisa, e quem está no grupo já vai dar solução ali, já fala, eu te ajudo, eu te ajudo. Então, são meios de vocês fazerem dinheiro para poder ter caixa exatamente para pagar o Vinícius para fazer o tráfego digital certinho. Eu tô aqui para ajudá-los. Consegui tirar suas dúvidas, Leandro? Deu para dar um... Deu uma... Virou a chave? Pegou o código? Uma clareada aí. Inclusive, participar também dessas mais reuniões. Ontem eu fiquei com vontade de ir nessa reunião lá da Asa Sul, lá que o professor Júnior mandou lá no grupo, mas eu já tinha uma reunião à noite já também, aí você não... Já estava marcado, não dava para mim ir. Aí tem essa também, que a gente também tem muito isso. A gente vai marcar reunião, tipo, online com a pessoa, você vai marcar no horário que ele tem mais tempo também, com um possível cliente, né? Então, acaba que, às vezes, você tem que fazer a escolha. Pode ser que ele torne um cliente aí. Aí, então, não pode parar, né? Mas agora eu vou começando também, né, juntar com vocês aí nesses grupos aí também, para ver se dá certo. Fazer parcerias com todo mundo também, né? Para ver se... Que hoje eu tô muito nessa ainda, né? Porque eu trato, para mim, ele não trouxe retorno. Para mim, acho que fazer parcerias também traz retorno. Que hoje meus clientes estão vindo dessa forma. Para você que vende um serviço B2B, eventos de networking também é fantástico. Ó, uma outra coisa que eu faço que me dá uma renda boa, todo mundo que me indica, eu pago 10%. E todo mundo que é indicado, eu ganho 10%. É pouco? Cara, não é. Nós temos hoje 80 empresas no grupo. Toda vez que dá algum, procura o Leandro lá, fala que é o professor. Procura o Vinícius, fala que é o professor. Procura o Ica, fala que é o professor. Agora, imagina quando você está num grupo que você conhece todo mundo, você está presente. Cara, você consegue indicar todo mundo para resolver problema, você ganha passivo de 10% de todo mundo sem fazer nada. É uma forma muito surreal. Por isso que eu falo para vocês, o network, velho, vale mais do que dinheiro. Por exemplo, ó, eu trouxe para o André, que é nosso contador aqui, ó. O cliente, o Júnior Marazo, que é o cara que a gente está fazendo evento. Cara, o Júnior veio para o André, para a contabilidade do André, através do network. E é um cara que fatura horrores. Estou no pé agora de 2 grandes players grandes de Brasília para trazer para a contabilidade para o André. Entende? Então, o poder do network, velho, é muito forte. É verdade. Networking, dentro da minha assessoria de marketing mesmo, networking é um dos principais canais de aquisição. Até porque quando você entra nesse meio orgânico, né, o pessoal começa a indicar. É muito bom. Mas, assim, acho que eu consegui explicar bem público-alvo no planejamento de campanha aqui para vocês. Toda vez que vocês virem algum criativo, acredito que algum de vocês já possa ter comprado algum curso online, digital, alguém que faz lançamentos aí. Eles fazem exatamente dessa forma que eu te falei, que eu expliquei hoje a respeito do público-alvo. Quando você vê algum criativo aí passando o rio de vocês identifiquem
Ó, a primeira vez que eu vejo essa pessoa, eu já vi ela outras vezes, e eles sabem exatamente qual criativo colocar para cada público, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui do Thiago Nigro. O Thiago Nigro, ele tem os criativos para quem nunca entrou em contato com a empresa dele, nunca clicou em algum site, não segue ele no YouTube, ele exclui os públicos que seguem ele exclui os públicos que estão engajados com alguma publicação, ele exclui e deixa para outra galera que ele quer atingir, entende? E aí, para quem já segue ele, é outro criativo. Para quem já conhece a empresa, é outro criativo. Para quem já comprou alguma vez, é outro criativo. Podem reparar isso. Toda vez que vocês entrarem lá, pô, será que esse cara... É a primeira vez que eu tô vendo ele, deixa eu ver se o criativo dele tá didático para ver se eu vou comprar o produto dele. E começa a ser um desses gurus de ficar tentando ver qual é a estratégia que o cara tá usando para tentar vender ali para você no digital. Se a estratégia for boa, você vai comprar. E eles ficam ricos fazendo isso. Entendeu? A aula de hoje ela foi focada mais nessa parte de público-alvo, dentro de planejamento tem muita coisa, que se fosse falar só de definição de metas mesmo, eu acho que eu ia me alongar aqui mais 1 hora, pelo menos, que é bem complexo, tem diferentes frameworks para a gente utilizar, análise de mercado e benchmarking, eu posso fazer até, marcar numa próxima aula para eu fazer na prática aqui. Conhece alguém, Leandro, que é referência aí, que vende BPO financeiro, que anuncia no digital? Vinícius, conheço tal empresa, então vamos ver o que eles estão fazendo? Cara, eu busco os criativos que eles usam, o público que eles anunciam, qual que é o tráfego que eles têm no site. Eu já faço uma análise prévia do que seus concorrentes estão fazendo. Às vezes você pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para você não arriscar uma estratégia que não funciona já no mercado. Se você já conhece alguém que faz e que funciona. E melhorar, né? Agregar algo. Ou então entender qual que é o mercado que eles atuam para você dominar outra fatia do mercado. Eu estava falando do consórcio naquele momento, tem tanto cara do varejo aqui, que eu atendo, o mesmo produto, ele vende o mesmo produto que o outro meu cliente vende também. Só que o meu outro cliente, ele se posicionou com um terninho de $1 milhão, um Rolex no braço, quer saber como você vai comprar um imóvel de 5 milhões? Vai ser assim, tal. Puf, vendas high ticket. E o cliente high ticket não vai no cara do varejo. Ele nem tem interesse em ir no cara lá que tá falando, saúde, nananana. Então, cada um domina uma fatia do mercado, segmentando o público-alvo, principalmente. Que é importante fazer no planejamento de campanha. Mais alguma dúvida? Tem alguém que quer tirar algum insight, ou sei lá, algo que eu possa ajudar de alguma forma? Essa questão do falou aí do high ticket é engraçado, velho. Porque, assim, é igual... a gente estava no evento do Júnior, né? E aí algumas pessoas... ele entregou muito pouco, isso e aquilo. E eu conheço gente melhor do que ele. Eu sou melhor do que ele. Aí eu olhei pra cara da pessoa e falei, pois é, velho, você é melhor do que ele, mas tu é burro pra caralho. Como assim? Como que você é melhor do que ele e não ganha o que ele ganha? Entende? Isso o fotógrafo pode usar para vender o produto dele. Por exemplo, sabe aquele concorrente que é pior do que entrega um serviço pior do que o seu, mas ele vende mais? É porque ele está bem posicionado no digital. Cara, quer se posicionar? Clica aqui. E é uma coisa que eu estou batendo muito na tecla, porque eu acredito aqui que a maioria de vocês tem o mesmo problema de, pô, eu tenho um conteúdo bacana, estruturado, bem organizado, e tem cara que entrega bem menos e está cobrando mais e está vendendo mais e ganha mais. Mas por que esse cara ganha mais, já que ele é pior do que eu? E isso não é você ser soberba, porque às vezes realmente é técnica. Você é melhor do que o cara. Mas às vezes você está ganhando menos que o cara só por conta de um detalhe, velho. Embalagem. A tua embalagem. E eu olhei assim, eu comecei a ver, eu comecei a observar, eu falei, cara, e de fato, muitas vezes a gente deixa de ganhar dinheiro, de cobrar mais caro por um serviço que a gente entrega melhor que a concorrência por conta da nossa embalagem. Exatamente. Reflitam sobre isso, entendeu? Questão da barba, questão da roupa, questão do celular, sabe? Tudo isso faz diferença. Do carro. Cara, é muito surreal. Na sexta-feira, a gente foi para um encontro empresarial lá no Lago. O cara mais quebrado lá, tirando o euro, os caras ganhavam 100 mil mês. Os caras muito cheios da grana.
E aí eu fui lá porque eu fui levar o Júnior para poder conhecer. Cara, peguei o Uber Black. Cheguei lá aí vi nos carros elétricos bonitão, todo top, os caras. Porque tem que ter cuidado, velho. Até isso vocês têm que observar. Cara, aconteceu algo comigo essa semana. Eu fechei o contrato, graças a Deus, professor. Mas é exatamente sobre isso que você está falando. Eu uso um fone que eu comprei, né? Daqueles de Bluetooth, para fazer minhas reuniões online. Aí eu sempre uso esse fone. Só que ocorreu, acho que eu deixei no bolso e caiu do bolso a caixinha de carregar o fone. Eu fiquei só com o fone, ele descarregou, fiquei sem fone. Tive que improvisar um para fazer uma reunião lá no escritório por conta do barulho. Coloquei aqui a caixinha aqui. Aí eu peguei um fone daqueles headphone, sabe? Aí eu fiz toda a minha apresentação e tal, os caras, pô, Vinícius, gostei muito, e nananana, e negociação vai, negociação vem. Aí lá na frente, lá na hora de fechar, ele, pô, velho, dá um desconto aí, eu vi que você é um cara bom, você não usa o melhor fone para apresentar, não sei o quê. Olha só o que ele usou de argumento para poder chorar no preço. E isso pega muito, porque eu tento ser, sempre o mais didático para o cliente, apresentar bem, se portar bem, porque isso agrega valor na sua imagem, isso agrega valor no seu trabalho, no seu profissionalismo, a forma como você fala. Eu geralmente faço alguns aquecimentos de dicção, não fiz hoje antes do treinamento, por isso que eu falei muito né, e fiquei fazendo isso eu tentei evitar ao máximo, porque isso faz diferença, sua oratória faz diferença, e é importante vocês se aperfeiçoarem. É só soft skills, né, comunicação, posicionamento, tudo tem que ser pensado para vocês performarem o máximo que vocês conseguirem. Isso faz muita diferença. E faz muita mesmo, velho. É igual, por exemplo, ontem eu fui para a reunião. É igual, por exemplo, vocês me veem nas aulas tudo sem óculos. Meu óculos, ele tem meio grau, 0,75, no máximo 1. É pouquinho. Mas eu sempre tô na rua de óculos, porque o óculos fala que deixa mais intelectual, cara de nerd. Podia ter colocado o meu. Mas é muito detalhe. É verdade. Entendeu? São muitos detalhes. Entendeu? E a forma como você mostra o seu produto também. Por exemplo, BPO financeiro eu acho muito complexo falar sobre BPO financeiro, apesar de que quem é empresário, entende de dinheiro, sabe falar a língua que o cara fala, mas vou dar um exemplo do carregador. Ninguém vai chegar para você e falar, compra essa tomada 35 watts de potência. Você nem sabe o que é 35 watts de potência, mas ele pega e fala, esse carregador é turbo, vai carregar seu celular em tanto tempo. E aí você vai e compra, entendeu? Então, às vezes, tentar mostrar de uma forma mais simples. O simples vende. O simples vende. Sim, o simples bem feito é o sucesso. Galera, mais alguma dúvida? Eu vou parar aqui a gravação, hein? Então, pessoal que vai assistir essa gravação aqui, galera, vocês estão vendo essa gravação mega atrasada. Vai lá no nosso Instagram, a Liga Empresarial. É a hub mais bem estruturada e organizada do Brasil para fazer empresários crescerem e prosperarem, tanto no reino físico como no reino espiritual. A única com ROI garantido. Então, se você quer ter conteúdo, encontro de network, conexões verdadeiras e aumentar os seus resultados, com um ROI garantido, cara, vai lá no Instagram, a Liga Empresarial. Perde tempo não, velho. Muda a tua vida, muda a tua história e muda agora. Vambora, vamos produzir.